Olá, sejam muito bem-vindos a mais um AZ Responde, onde toda quarta-feira eu estou aqui para responder as perguntas dos meus alunos da minha audiência. E hoje eu separei algumas perguntas especiais e vou responder aqui para vocês e espero de verdade que esse conteúdo lhe ajude a crescer profissionalmente. Pergunta do Bertoldo Melo. O sistema de fossa séptico pode ser só com um tanque séptico e sumidouro? Fica enterrado quanto? Olha, para você fazer o dimensionamento, saber o que você precisa numa construção, num projeto hidrossanitário, eu tenho que entender de pelo menos duas normas para a destinação final. A 7229, que trata sobre a fossa séptica, as dimensões mínimas, tá certo? Então é nessa ANBR que eu vou saber quais são as dimensões da minha norma. Salvo engano, pelo menos eu preciso de 1,20 m de largura pelo dobro do comprimento, ou seja, 2,40 m. E a altura vai ser variável de acordo com o volume dos meus efluentes, tá certo? De acordo com o tamanho da minha casa, quantidade de banheiros, quantidade de pontos de utilização que ela vai ter, tá certo? Pontos de esgoto. Então, esse tamanho ele pode mudar, ajustado de acordo com o volume. A NBR 7229, ela tem um esquema bem bonitinho, bem prático, que já tem os desenhos, onde você só vai adequar a realidade da sua obra, tá certo? Da fossa séptica, ela vai para o sumidouro, que é o poço absorvente. Porém, nós temos uma outra NBR que fala sobre o tratamento complementar de efluentes, que é a NBR 13969, que trata sobre a destinação desses efluentes, pessoal. E aí ela vai dizer que eu preciso de um filtro anaeróbico. Para quê? Para dissipar a quantidade de sujeira, para tirar os efluentes de lá e jogar, digamos assim, no solo e descartar um efluente mais limpo, tá certo? Um dejeto mais limpo, digamos assim. E então, eu tenho que analisar quando eu vou ter que usar cada uma. Por norma, se eu fosse olhar o que é obrigatoriedade e recomendado é utilizar fossa séptica, filtro e sumidouro. Em alguns casos e municípios, o pessoal usa sempre a fossa e o sumidouro, burlando esse tratamento complementar. Observação, sumidouro é a destinação final, porém eu posso também precisar utilizar a vala de infiltração, dependendo da distância que eu tenho do solo para o nosso lençol freático. Eu tenho que garantir pelo menos 1,5 m de distância do fundo do meu sumidouro até o lençol. Caso eu não consiga garantir essa distância, eu tenho que ir para a vala de infiltração, que aí ela vai dispor de forma horizontal e não vertical como o sumidouro. Espero ter entendido, tá certo? Felipe, não tem uma fórmula pronta? Não. A fórmula pronta é pegar a NBR e descobrir quais são a quantidade de unidades, a quantidade de efluente que você está jogando na fossa para poder dimensionar os volumes e o dimensionamento desses elementos. Tudo bem? Espero ter respondido a sua pergunta. Felipe, mas eu tenho dúvida, eu não sei como dimensionar, me ajuda. Se você for no meu YouTube e procurar lá teste de infiltração do solo, eu tenho uma aula explicando na prática a fossa, o sumidouro e fazendo todo o dimensionamento com uma das planilhas que eu desenvolvi. Então, se você não viu esse vídeo ainda, você está perdendo um baita de um conteúdo. Tranquilo? Vamos lá para a próxima pergunta. Leite Gabriel, você faz o contrapiso antes de bater a laje? Depende, o que é que eu considerei no meu planejamento? Como é que estão as etapas da minha obra? Sempre que possível, é interessante você fazer a laje primeiro, eu faço o escoramento e bato a laje antes de fazer o contrapiso. Por quê? Porque eu não corro o risco de danificar, de afofar, de danificar aquele contrapiso ali. Só que de repente na minha obra, eu estou sem serviço para fazer, o que é que a gente faz? A gente faz o contrapiso e depois faz o reparo. Não existe uma regra, tá? Cada pessoa pode trabalhar de uma forma diferente. Eu já trabalhei das duas. Depende do quê? Da necessidade daquela obra, do que foi planejado para ela. Não tinha montante de serviço para fazer por fora. Então fazemos o contrapiso logo antes de fazer a laje. Porque eu preciso escorar a laje no contrapiso ou preciso escorar a laje no solo. É bem relativo. Eu já vi fazer apoiado no contrapiso, que melhora a questão do nivelamento, você tem menos trabalho com escora, mas já vi fazer também direto no solo e não há problema nenhum. É só você ter os ajustes corretos na hora de fazer esse serviço, tudo bem? Espero ter respondido a sua pergunta. Olha só que pergunta interessante do engenheiro João Vitor Gomes. Caso a fiscalização venha visitar a minha obra, que visita desejável, quais documentos necessito apresentar para eles? Antes de mais nada, eu tenho que entender qual tipo de fiscalização. Nós temos aí fiscalização do órgão municipal, que é da Secretaria de Planejamento, dando um exemplo aqui. Você tem aí fiscalização do CREA, caso bata na sua porta, e ainda tem a fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, e cada um deles pode pedir documentações diferentes. Geralmente, se chegar no município, alguém do município ir visitar a tua obra, ele vai pedir o alvará de
construção, tá certo? Nesse alvará, talvez ele peça a cópia da RT e a placazinha da obra. É isso que o pessoal da prefeitura pede. Se vier o fiscal do CREA, ele pode pedir os projetos, ele pode pedir a placa do CREA, se você tem lá a placa com um profissional identificado, se você tem a RT daquela obra, e eles dão um prazo de 10 dias para você levar e apresentar essa documentação. E se vier o fiscal do Ministério do Trabalho, esse é pesado. Ele vai te cobrar, primeiro, PPRA, PCMSO, se a obra tiver mais de 20 funcionários, ele vai cobrar o PCMAT. Vamos lá, Felipe, o que quer dizer isso? Para mim parece grego. Tá falando mandarim? Vê só. PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Esse documento é feito pela parte de segurança do trabalho e é ele que descreve todos os riscos inerentes daquela profissão, daquele ambiente de trabalho, como também os devidos EPIs, quais equipamentos de proteção você tem que utilizar para se prevenir daqueles riscos que você está exposto. Então, PPRA, aí nós temos aí o PCMSO, Programa de Controle Médico Saúde Ocupacional. Que documento é esse? Esse documento, pessoal, é um documento feito por um médico do trabalho e nele que vai constar quais os exames admissionais, periódicos, demissionais que aqueles funcionários devem fazer. Por exemplo, ele se baseia no PPRA. O PPRA, ele diz o quê? Ele diz qual o ambiente que eu estou e o que é que eu estou exposto. Por exemplo, um pedreiro, ele vai estar exposto, se ele está botando lá revestimento cerâmico, digamos, a poeira. Então, ele tem que usar o EPI, que é a máscara, tá certo? Então, o que diz isso é no PPRA. No PCMSO, ele vai dizer, olha, se o pedreiro está exposto à poeira, a aerodispersóides, então pode prejudicar o pulmão. Qual o exame que eu vou pedir quando o cara for entrar na empresa? Uma aspirometria, para saber como é que está o pulmão daquele pedreiro. E aí a cada 6 meses ou a cada 1 ano do que tiver prescrito no documento, você vai fazer um exame de rotina, um exame periódico para saber se você se prejudicou dentro da empresa, se você adquiriu alguma doença ocupacional. E no final, quando esse seu colaborador vai embora, tem que fazer o exame demissional para saber se ele saiu tudo ok. Imagina só, você demitiu o cara saiu bonzinho, você não fez esse exame demissional e aí 1 ano depois esse cara entra na justiça dizendo que pegou uma doença por sua culpa. Tu não tem nenhum registro, tu não tem nenhuma prova e vai ter que pagar aí o INSS desse cara para ele ficar em casa. Olha, é coisa séria. Então, PCMSO é muito importante. O PCMAT, ele contempla tudo que tem o PPRA, tá certo? Só que ele é um documento exclusivo da Constituição Civil. E ele não é só de caráter de segurança do trabalho. Ele tem um caráter também administrativo, dizendo o pico máximo de funcionários, a data de término, o layout, os equipamentos de proteção coletiva, o que é que vai ter na bandeja, quais são os guarda-corpos. Então esse documento é para o pessoal do Ministério do Trabalho. Além dos documentos práticos que ele vai pedir, registro do funcionário, a gente chama de dossiê, que é a documentação com contrato, com carteira assinada, enfim, diversos outros documentos que o Ministério do Trabalho chega e pega. E aí você tem que ter cuidado, que se ele te der uma canetada, é auto de infração, e auto de infração custa caro. A gente levou no Eric Ferraz 63 mil, salvo engano, de auto, ou 67 mil de autos de infração, ou seja, de multa. Graças a Deus que era uma obra de 28 milhões, você tinha como diluir essas multas. Imagina levar essa mesma multa numa obra de 150 mil. Como é que você vai terminar a obra? Deu para sacar aí? Então fica atento, fica ligado nessas documentações, porque isso pode decidir se você vai ter prejuízo ou se você vai quebrar a sua empresa. Vitor Marques, o workshop vai ter certificado? Não, não vai ter certificado. Nesse workshop, nosso público é quem quer ganhar dinheiro, quem quer entrar no mercado, quem quer crescer. E o melhor reconhecimento é terminar esse workshop já pegando seus primeiros serviços. Certificado estava trazendo muita gente desinteressada, gente que só queria horas. E eu não quero essa galera, eu não quero números, não quero quantidade de pessoas assistindo o workshop. Eu quero quantidade de pessoas que assistiram o workshop, pegaram o serviço, ganharam dinheiro e transformaram de vida, assim como aconteceu comigo e diversos outros profissionais. Centenas, por que não dizer milhares de profissionais que já participaram e hoje têm resultados devido ao workshop. Esse workshop, ele é uma verdadeira transformação de carreira. Então, se você quer aprender a como ganhar, a como pegar serviço, como ganhar cliente, como ganhar dinheiro, como pegar suas primeiras obras, como diminuir o custo e aumentar a sua lucratividade, aí você está no lugar correto. Se você quer certificado, eu até brinquei, já fiz uma postagem, vai no site da FGV e tem um monte de curso gratuito que gera certificado, que gera horas. E nada de errado com isso, também são muito bons. Mas esse aqui é voltado para o mercado, é voltado para a oportunidade, é voltado para ganhar dinheiro com engenharia, e tá certo? E fazer a engenharia botar o pão na sua mesa. Adams.Junior7, ele perguntou o seguinte: algum cliente seu já te questionou sobre seus métodos através do seu Instagram? Não.
eu não me recordo de nenhum cliente que veio me questionar sobre a metodologia construtiva dentro da minha rede social. Até porque quando eu faço, eu explico e eu mostro o porquê. Eu não simplesmente jogo lá, não. Eu boto no Telegram, eu complemento no Story, eu boto no feed, eu explico do porquê de eu estar fazendo aquilo. Então até hoje, tá? Não estou dizendo que não pode acontecer e pelo menos eu não me recordo de ninguém que me questionou sobre a minha metodologia construtiva. Muito pelo contrário, o pessoal tem gostado de ver. O pessoal que até que não é da área técnica, os clientes que estão lá assistindo, eles gostam de entender o que é que está sendo feito e isso passa uma credibilidade muito grande antes de me contratar. Inclusive, hoje a gente vai atender um cliente aqui que veio através do Instagram, que já me acompanha há muito tempo e disse que quem ia fazer a casa dele era a gente. E a gente fez o projeto, tá? Ele queria fazer a casa sem projeto, a gente conseguiu vender o projeto e ainda vamos pegar a obra. Viana Emily perguntou o seguinte: como fazer para aprender sobre estruturas? Fazendo, testando. Olha, tem alguns perfis que eu recomendo demais para que você siga e aprenda, porque são pessoas que vivem exclusivamente disso. Pessoas que trabalham projetando no dia a dia. Apesar de eu ser especialista em estruturas, a minha demanda de projeto é muito pequena de projeto estrutural, porque meu foco é obra. Eu vou dizer que não faço projeto? Aparece para mim, obras pequenas, eu vou lá e faço projeto estrutural. Mas tem pessoas que têm um entendimento muito maior do que o meu. Por exemplo, meu amigo Jonathan Calaça, vai lá, segue o cara vive, ele tem um escritório de projeto e vive só disso. Tem o Vinícius Cardoso também, que tem um escritório de projeto e aí dá aula de projeto estrutural ao Brasil inteiro. Nós temos o Rangel Lage também, que é outro especialista de estruturas. Esses três perfis são os perfis que eu conheço e indico, porque eu conheço, digamos assim, a seriedade e conheço que essa galera tá no Instagram não só como palco, eu conheço os bastidores e sei que eles trabalham com isso na prática e no dia a dia. Beleza? Então segue esses perfis que sempre tem dica, tem macete e vai maratonar no YouTube. E tem livros, cara. Tem um livro do Schuster, tem um monte de livro que você pode aprender. Pega um pouquinho de teoria e vai para a prática, pega um pouquinho de teoria, vai olhar os vídeos dos meninos e você com certeza vai aprender estrutura melhor do que muita pós-graduação, melhor do que muita gente aí. Engenharia de projeto. Construir casas para vender pela Caixa Econômica Federal. Em que momento paga as taxas e qual o valor delas? Olha, isso é variável, tá? Por exemplo, a taxa de alvará você faz logo no começo para poder começar a obra, tá certo? Então, a taxa varia de acordo com a alíquota do município, o tamanho do lote, enfim, essa é a taxa que a gente paga inicialmente. As outras taxas é somente depois, que é o quê? É o cartório, a averbação, a taxa do habite. Isso aí é no final da obra e é variado de acordo com cada comarca, digamos assim, com cada município. O habite você paga na prefeitura, o ITBI você também paga na prefeitura de acordo com o valor do imóvel, com o valor de tudo. E as taxas da Caixa Econômica, quem paga, você vai acordar com o seu cliente se vai ser pelo cliente ou se é você, construtor, que vai pagar. Aí você tem que ir no cartório, você vai pagar um valor variável de acordo com o tamanho da casa e o metro quadrado construído. Por exemplo, agora eu paguei em torno de R$ 1.600 na última casa. Lá em Marechal, que é um município totalmente diferente, era basicamente o mesmo tamanho de lote, mesmo tamanho de edificação, lá foi R$ 2.600. Então tem essa variação. Só que o que é importante dizer para você, as taxas eu só pago no final do processo. Quando eu tiver para fazer tudo no cartório, quando eu tiver para fazer junto com a Caixa Econômica, pagar a engenharia, que é R$ 750, para a engenharia ir lá fazer a visita e avaliar meu imóvel. Então todas as taxas são pagas no final, mas isso aí é variado. A taxa da Caixa, pelo que eu sei, é fixa, aqui é 750, não sei aí no seu estado se tem alguma variação, tá? Eu acredito que seja nacional, mas as taxas do cartório elas podem variar, tá bom? Então varia muito do valor do imóvel, do tamanho, da quantidade de metro quadrado construído. Por exemplo, lá em Atalaia a conta base é R$ 1.195 um metro quadrado, entendeu? Então é um percentual em cima desse valor, em cima da quantidade de metros que aquela casa tem, tudo bem? Agora o importante é a pergunta que você queria saber. No final do processo é que você vai se preocupar em pagar. Diferente da aquisição de terreno e construção, onde eu tenho que pagar mensalmente, já vem descontada aí a medição do engenheiro que vai lá fazer o processo, que vai lá na obra, onde a gente tem que começar a pagar um seguro, onde você tem que pagar algumas documentações antecipadas no cartório, tá certo? Pagar algumas taxas antes, algumas taxas desse processo de construir para vender, eu só pago essas taxas no final, tudo bem? Engenheiro Bernardo Rabelo. Como percebo que o empreiteiro está me enrolando? Quando ele não está seguindo o meu planejamento. Eu não contrato o cara de forma aleatória e boto ele para fazer a obra para ele dizer como ele vai fazer. Eu que digo como é que ele tem que fazer a obra. Então, se eu começo a fazer minha linha de balanço, se eu começo a colocar no papel o que é que ele tinha que produzir durante a semana e ele não está produzindo,
troca, velho. É que nem sapato, não tá servindo, bota em outro canto, contrata outra pessoa. Óbvio que ele pode ter N motivos, que pode ser culpa de falta de material, e você tem que analisar por um todo. Pô, aconteceu uma chuva que não estava esperada naquele determinado mês. O cara não tem culpa, então eu tenho que saber dosar, eu tenho que saber ter o olhar clínico. Agora, óbvio, é cobrar do cara para ele sempre entregar mais do que prometeu, sempre superar as expectativas. Se você percebeu que está macetoso, que dava para fazer mais, começa a cobrar, começa a incentivar. Primeiro você usa técnicas de gestão para aumentar a produtividade. Se chegou no máximo dele e ele não está atendendo a sua expectativa, ao que você tinha planejado, aí a gente tem que trocar de equipe, tem que aumentar a equipe, enfim. Quando a gente percebe que o cara realmente está macetando, que não quer dar conta, a gente troca, bota para fora. É melhor parar a obra uma semana procurando outro empreiteiro, procurando outra mão de obra, do que estar continuando com alguém pagando sem produzir, tá? Então é a coisa mais certa do mundo. Não cumpriu? Para fora. Engenheira Vitória. Quando você fala sobre fazer obras para a Caixa sem dinheiro, no caso o cliente que irá bancar, sim, vamos lá. Quando eu falo que dá para você começar sem dinheiro, eu tenho que primeiro explicar que existem duas modalidades muito comuns e as que eu atuo. A primeira é aquisição de terreno e construção e a segunda é construção de imóvel novo, aquisição de imóvel novo. Essa aquisição de imóvel novo é quando eu, Felipe, construtor, pego o meu dinheiro, compro um terreno, construo um imóvel e coloco à venda. O meu cliente que está procurando um imóvel novo, ele vai lá e compra o meu imóvel financiado pela Caixa. Nessa modalidade, eu como construtor, eu tenho que desembolsar e fazer a obra para poder vender. É como se o cara fosse no mercado e dissesse, eu quero uma casa. Ele procura o construtor e compra a casa já pronta. Já na segunda modalidade, onde eu estou trabalhando com aquisição de terreno e construção, a construção financiada, o que é que acontece? Eu sou o construtor, o cliente me procura para fazer a casa e aí o que é que acontece? A Caixa financia 80% da construção. Os outros 20% quem tem que arcar é o cliente. Então o cliente vai negociar comigo como é que ele vai pagar para eu dar andamento àquela obra. Um exemplo, a obra de 100 mil, ela vai ter 80% pago pela Caixa e 20% pago pelo cliente, desconsiderando que ele tenha subsídio e FGTS, só para ficar uma conta redonda. E o que é que acontece? Para começar a obra, eu peço ao meu cliente o valor que ele daria os 20% e eu inicio a obra e as medições subsequentes são pagas pela Caixa Econômica Federal. Existem algumas peculiaridades aí, mas é basicamente isso. Eu, como construtor, não preciso ter dinheiro. Quem tem que ter o dinheiro é o cliente. Mas o meu cliente não tem dinheiro, Felipe. Cara, é muito mais fácil ele arrumar 20 mil do que 100. Ele pode pegar a linha de crédito em uma loja de construção, comprar material no cartão para poder fazer a primeira medição. Vamos lá, eu tenho um funcionário para fazer a limpeza do terreno, para fazer a escavação, eu só pago ele depois de 30 dias, só pago ele no dia 5, digamos assim. Então eu tenho um mês de mão de obra rodando para solicitar aí da Caixa a medição. E aí, se faltou material, o cliente compra no cartão, o cliente compra em uma loja de construção, porque ele vai ter prazo para pagar, que é justamente, gente, o que está demorando para entrar o meu dinheiro da medição para poder continuar, tá? Ele vai pagar parcelado para os credores dele, digamos assim, para onde ele comprou, e eu vou continuar com a obra normalmente. Existem várias possibilidades, passar no cartão, tem construtora, eu tenho máquina de cartão aqui para o pessoal passar o cartão, caso queira pagar projeto, o que for. Existem várias formas de ele pagar essa entrada. O importante é que eu não preciso ter dinheiro, eu preciso ter uma solução financeira para o meu cliente para que ele consiga realizar o sonho da casa própria. Entendido? Então você não precisa de dinheiro. Engenharia de projeto. O nome construtora em uma empresa é apenas para construção ou também pode oferecer projetos? Pode sim, tá? O nome construtora ou construção, ele tem uma peculiaridade. Quando eu tenho um nome fantasia, uma razão social, com o nome engenharia, o dono tem que ser um engenheiro civil, tá? Ou tem que ter pelo menos no contrato um dos sócios como responsável técnico. Quando eu coloco como construção, não necessariamente o dono tem que ser um engenheiro. Ele pode ter um engenheiro no quadro técnico dele, tá certo? Então é muito interessante lembrar disso. Mas o fato de ter lá construção não significa nada. O que significa para mim é o que vai estar nos QNAEs, que é o Código Nacional da Atividade Econômica. Dentro do QNAE está lá construção de edifícios, manutenção de vias públicas, serviços de engenharia especializado. Então, dentro dessas atividades é que são geradas as notas fiscais e aí é que eu preciso saber o que é que eu posso emitir nota ou não. Então, na dúvida, consulte um contador, mas não quer dizer nada a razão social. Só tem que se atentar. Se eu botar engenharia no nome, eu tenho que ter um profissional como responsável dentro do contrato social. Se eu botar construção, qualquer pessoa pode ter esse tipo de empresa, tá certo? Mas para poder emitir a RT ou para poder começar a fazer serviço de engenharia, lá tem que ter um engenheiro como responsável técnico registrado no CREA. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do AZCast de hoje. Estou muito feliz, foi muita pergunta bacana. E aqui, se você gostou, deixa a sua pergunta aqui. Toda terça-feira eu boto um quadrinho
e é muito importante que vocês façam as perguntas para que eu possa trazer o conteúdo para vocês e responder. Tudo bem? Fiquem com Deus e até mais!